Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa aula, à nossa última aula, em que nós iniciamos a trabalhar o pensamento do Saussure. Eu havia comentado com vocês que o meu interesse em trabalhar com Saussure vai devido não só do fato de que ele é um linguista bastante influente, influente no seu período, sendo considerado o pai do estruturalismo, mas também pelo fato de que ele faz uma analogia entre a linguagem e o jogo de xadrez, que é algo que nós vamos ver, que nós vimos, na verdade, de modo um pouco breve, que o Wittgenstein faz. Como vocês viram, né, nas investigações, ele trabalha muito, trata a linguagem no sentido de jogo, por isso que a gente vê a nomenclatura jogos de linguagem. Então, hoje, tendo em conta que eu apresentei brevemente o pensamento de Saussure, eu vou falar sobre a analogia dos dois pensadores, fazendo relações entre elas, para vocês conhecerem um pouco mais e fazerem relações entre a linguagem, a visão de linguagem que cada um possui, certo? Bom, eu vou iniciar tratando das analogias em Saussure, mas antes de entrar diretamente nessas analogias, é importante vocês relembrarem algumas das coisas que nós vimos na aula passada. Por exemplo, a questão de que para o linguista a linguagem é vista como sistema, até traduzida erroneamente como estrutura, mas a linguagem para ele é vista como sistema. E ele diz que a relação entre significado e significante se desloca minuto a minuto. Como vocês devem lembrar, eu disse que significado e significante são dois componentes do signo linguístico. E então esse pensador vai dizer que essa relação se desloca minuto a minuto. Isso significa que para o Saussure a linguagem não pode ser vista como uma soma de signos, ou seja, a soma de todos os signos é igual à linguagem. Não funciona assim. Para ele, a linguagem, a relação entre os signos que formam a linguagem se dá por oposição. Tanto oposição entre significado e significante, como eu acabei de mencionar, forma um signo, ou conceito e imagem acústica, acho que fica mais fácil para vocês entenderem, né? O que a gente quer dizer aqui que forma um signo, conceito no sentido de a ideia, e imagem acústica, a impressão do som, né? Não é o som, mas a impressão do som, como eu até disse, aquela vozinha interna que nós temos quando nós pensamos, aquilo, digamos, seriam imagens acústicas, né? Que representam conceitos que também estão na nossa mente e fazem parte do signo linguístico. Então, essa oposição se dá tanto entre significado e significante, quanto entre os signos, uns com relação aos outros. Então, essa oposição é dupla. A gente tem como consequência o quê? O valor dos termos, porque a gente trabalhou a noção de valor na língua, né? O valor dos termos vai ser resultado justamente dessas relações e dessas diferenças, oposições entre termos, signos da língua. Por isso que Saussure diz, como eu comentei com vocês na aula passada, que um signo é tudo aquilo que os outros não são. Então, é nesse sentido, a relação dele se dá por oposição. Bom, tendo isso em mente, vocês podem ver agora nos slides que eu coloco alguns pontos da analogia, né, da analogia que Saussure faz. Ele faz isso lá no curso de Linguística Geral, como eu mencionei com vocês, que é a obra principal dele, digamos. E lá no capítulo 3 da primeira parte, onde ele vai fazer a maior parte dessas analogias. Tem depois no capítulo 3 da segunda parte, em que ele vai mencionar o ponto 6. E a falha da analogia, como vocês podem ver, faz parte dessa primeira parte, do capítulo 3 da primeira parte. Certo? Então, quais são os pontos comuns da analogia entre linguagem e jogo de xadrez em Saussure? Primeiro, vocês podem ver que eu coloquei parafraseado da seguinte maneira: o sistema que se modifica
a cada deslocamento de peça ou mudança de termo. Bom, como eu acabei de mencionar, a linguagem é vista como um sistema e Saussure acredita que quando um termo se modifica na língua, essa modificação do sistema, essa modificação do termo repercute sobre todo o sistema. Isso significa o quê? Que o valor de termos vizinhos, de termos aproximados, são modificados também. Por exemplo, lá no CLG, que é o curso de Linguística Geral, vou me referir assim se eu precisar tratar de novo desse nome. Lá no CLG ele vai falar, por exemplo, que as palavras temer, ter medo e recear, elas são palavras vizinhas, nesse sentido que elas são muito próximas, mas ele diz assim, se uma dessas palavras deixasse de existir na língua, o valor dela passaria para algum desses outros termos. A gente, a princípio, eu até fiquei pensando, quando eu vi isso pela primeira vez, qual a diferença entre temer, ter medo e recear. Isso é um palpite meu, vocês podem até pensar sobre isso se vocês quiserem, mas eu fiquei pensando assim, o ter medo me parece que desses termos é o que dá maior ênfase ao medo. No caso, ter medo significa que o medo já está em ti, então a relação delas é de ênfase. Recear, na verdade, parece que não envolve medo, mas envolve preocupação. E temer me parece que não é no nível do ter medo, parece que o medo, como eu disse, o medo está instalado, mas é mais forte do que o recear, não é uma mera preocupação. Temer alguma coisa parece que parece que o medo já está se aproximando, mas não está ainda no indivíduo. Isso é algo que eu fiquei pensando, né? Qual é a diferença? Mas para explicar isso para vocês, vamos supor que a palavra recear deixasse de existir, provavelmente o valor dela, que não é meramente o significado, porque até o Saussure tem um capítulo em que ele fala, né, que o valor é parte da significação, né? Ou seja, a significação é mais ampla do que, até mais ampla do que o valor, e que a gente não pode identificar o significado ao conceito, porque o signo é composto tanto de conceito quanto de imagem acústica, como eu mencionei para vocês. Mas vocês entendam que se essa palavra deixasse de existir, o valor dela passaria para uma dessas palavras vizinhas, como temer ou recear, por exemplo. Então, ele vai falar isso, que a mudança de um termo no sistema afeta o sistema, repercute sobre todo o sistema na medida em que vai repercutir sobre termos vizinhos. Isso não significa que todos os termos da língua vão se modificar por causa de uma modificação, mas havendo uma modificação em algum dos termos, haverá, consequentemente, modificação em algum dos outros termos. Isso gera, de certa medida, uma cadeia, por menor que seja, e, de qualquer maneira, o sistema se modifica. Mas aí a gente deve entender que o sistema se modifica internamente, não nas suas regras. Que regras ele vai entender como os princípios da semiologia. A gente já vai ver o que são esses princípios da semiologia, mas ele fala que esses princípios são imutáveis, então eles são fixos. Certo? Então ele vai movimentar, como eu disse, vai repercutir sobre todo o sistema. Bom, qual o paralelo disso com o jogo de xadrez? No jogo de xadrez, o Saussure vai dizer que ocorre algo similar. Quando nós movimentamos uma peça, quando nós fazemos uma jogada, um lance no jogo de xadrez, a relação entre as peças se modifica. Vocês conhecendo o jogo de xadrez, vocês vão imaginar, tem a posição inicial das peças e ao longo das jogadas a relação entre elas vai se modificando, que é o que permite, inclusive, que o jogo exista, que ele continue. Então, da mesma maneira, vendo o jogo de xadrez como um sistema, a cada jogada a relação entre as peças se modifica, o valor das peças se modifica e, portanto, o sistema se modifica internamente. Como eu disse, não nas suas regras, porque as regras do jogo de xadrez vão continuar as mesmas ao longo da partida, mas internamente no sentido dessa relação das peças e desse valor.
né? Então, a gente vê que a gente pode fazer essa relação bem próxima. E aí, para deixar um pouquinho mais concreta a questão do valor, de como o valor se modifica. Vocês pensem, lembrem, por exemplo, que a peça do peão, o peão no xadrez possui uma movimentação muito mais limitada do que a peça da rainha, por exemplo. Então, entretanto, em certo momento do jogo, pode acontecer, e acontece com frequência, de o peão estar numa posição muito mais favorável para retirar uma peça adversária de jogo do que a rainha, por exemplo. Em certo momento do jogo, vale mais a pena movimentar o peão do que movimentar a rainha. É algo que acontece. Isso aconteceria por quê? Porque o valor entre essas peças se modificou. E já não é aquele valor, já não é aquela mesma relação que havia antes da jogada anterior e assim consecutivamente. Então, quando a gente fala dessa analogia da questão do valor, a gente pode pensar nisso, né? Até uma peça que a princípio parece não é mais limitada nas movimentações, depois pode adquirir um valor diferente na sua relação com as demais peças, certo? Então, sabendo isso que eu comentei, explicando o ponto 1, vocês podem ver que os pontos 2 e 3 vocês já vão ter bem compreendidos. Por quê? O ponto 2 vai dizer que o valor de cada peça ou vocábulo depende da sua posição no sistema ou no tabuleiro, como eu acabei de mencionar, no caso do peão é assim, dependendo da posição em que ele está, e essa posição é sempre momentânea, ele vai ter, o valor dele vai ser diferente. E no ponto 3, a gente diz que cada lance movimenta apenas uma peça, que apesar de tudo repercute sobre todo o sistema. Isso foi algo que eu disse agora no início para explicar, né, como que o sistema vai se modificar, certo? Agora nós vejamos aqui. Em ambos os casos, esse é o ponto 4. Em ambos os casos, os valores dependem também das regras, convenções imutáveis que permanecem após cada lance ou mudança no sistema. Como eu mencionei para vocês, essas regras imutáveis aqui que o Saussure das quais o Saussure está falando, são os princípios da semiologia. Os princípios da semiologia, a semiologia, na verdade, seria uma ciência que o Saussure fala, que estaria por fazer na época dele. Então, ele vai definir a semiologia como a ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Essa ideia, algumas pessoas identificam a semiologia semiótica. Não é exatamente a mesma coisa, mas é algo que vai em direção ao que se estuda na semiótica. É algo mais para esse sentido, mais para esse lado, mas não é exatamente isso. Mas o Saussure fala que a linguística seria um dos sistemas semiológicos, ao lado de outros sistemas possíveis, que teriam justamente esses sistemas que tratariam, né, da vida dos signos no seio da vida social, de como os signos se relacionam dentro da sociedade, da vida social. Então, a semiologia seria exatamente isso, seria essa definição e essa ciência que estaria por fazer. E a gente pode entender as regras da semiologia aqui como essas regras que explicam como ocorrem essas modificações no sistema. No sentido que, por exemplo, eu poderia talvez dizer, e isso é algo que eu estou dizendo, não é algo que está escrito, que o Saussure afirma, mas eu acho que é o mais próximo que a gente pode dizer, é algo que é plausível de se dizer, que, por exemplo, um princípio da semiologia aqui no caso da língua, né, relacionada à língua, pelo menos, seria que a relação entre os termos na língua se dá por oposição. Por exemplo, isso é uma característica que segundo o Saussure, né, essa visão que ele tem da língua, esse princípio da semiologia valeria para qualquer língua do mundo. Para se pensar na língua
não só como sistema geral, abrangendo todas as línguas, mas para qualquer língua particularmente. Então, ela vai explicar, e por isso que ele diz que são regras imutáveis. Os signos vão se comportar dessa maneira para a Saussure, independentemente da língua a qual nós estivermos tratando. Isso é um ponto importante de saber. Já aqui, fazendo um paralelo com o jogo de xadrez, as regras seriam as próprias regras do jogo, que, como eu comentei agora há pouco com vocês, elas são dadas anteriormente ao jogo, já se joga sabendo quais são essas regras, e elas permanecem ao longo da partida e não se modificam. Por isso que ele fala dessa imutabilidade das regras. Bom, nós temos ainda o ponto 5. O ponto 5 afirma que qualquer estado corrente independe dos seus estados anteriores. Saussure vai dizer que não importa que aquele que está olhando, veio acompanhar uma partida de xadrez desde o início, não possui maior vantagem do que uma pessoa que veio há 10 segundos antes para analisar esse jogo de xadrez, o jogo de xadrez e as jogadas possíveis a se fazer naquele momento. A pessoa que acompanha desde o início do jogo não tem maior vantagem para pensar sobre as melhores jogadas. E ele vai dizer que, da mesma maneira, quando nós estamos estudando um estado sincrônico da língua, eu comentei com vocês na última aula sobre a sincronia e diacronia, ao fim da aula, que a sincronia diz respeito ao estado presente da língua e a diacronia vai ser a ciência, digamos, o ramo da linguística, que vai estudar a evolução da língua ao longo do tempo. Evolução no sentido de mudança, é importante mencionar isso. A língua não evolui num sentido de melhoria, ela evolui no sentido de modificação. Então, a diacronia vai estudar a evolução da língua ao longo do tempo e a sincronia vai estudar os estados de língua, os estados momentâneos presentes de língua, os estados presentes de língua, certo? Então, aqui quando ele faz essa afirmação, ele está falando basicamente o quê? Que para o estudo sincrônico, estudar a diacronia não te traz maior vantagem para compreender um estado sincrônico. Um estado diacrônico, como eu disse, de estudo de evolução da língua, pode ser útil, por exemplo, para nós pensarmos como um termo, hoje em dia, chegou àquilo que ele é nesse momento. Por exemplo, a palavra embora. Isso é algo que eu achei muito interessante, que eu li num artigo que tratava sobre a língua. E dizia, por exemplo, a palavra embora, na Idade Média, ela na verdade era falada em boa hora, vamos em boa hora, era uma expressão. Quando tu se despedia de uma pessoa, se falava vamos em boa hora. Isso tinha alguma relação com os momentos, com tu ir em um momento prazeroso, tinha alguma coisa a ver com esse tipo de estado. Só que ao longo do tempo, o vamos em boa hora foi se modificando e hoje em dia nós dizemos embora. Vocês podem ver, por exemplo, que hoje em dia as pessoas, inclusive, além da palavra embora, as pessoas utilizam às vezes como gíria bora também. Então as palavras vão se modificando ao longo do tempo e é o estudo e a diacronia que vai estudar essa evolução da língua. Então aqui nesse ponto da analogia que o Saussure faz, ele está basicamente dizendo que, para o estudo sincrônico, não interessa que nós tenhamos conhecimento do estudo diacrônico, porque o estudo sincrônico vai se dar nas suas relações presentes. Mas a gente deve reconhecer a importância do estudo diacrônico para pensarmos como as palavras, por exemplo, se tornaram aquilo que elas são no presente. E essa é uma diferença bastante importante. Por isso a relação do jogo de xadrez, como eu tinha comentado, né? De não importar que aquele que viu o início, de não interessar que aquele que viu a partida desde o início
que essa pessoa vai ter maior vantagem do que a que chegou a 10 segundos, certo? Bom, depois nós temos o ponto 6, que diz o seguinte: não importa a materialidade da peça de xadrez, mas sim sua função, seu valor. Não interessam os elementos materiais de um termo, mas o valor que possui. Bom, qual é o ponto do Saussure aqui? Ele quer dizer basicamente que eu poderia muito bem substituir, por exemplo, a peça do peão por uma peça do jogo de damas, vamos supor, no contexto em que eu tenha perdido a peça do peão. Poderia substituí-la pela peça do jogo de damas sem problema algum, desde que eu acorde ali com os outros que aquela ali é a peça que ela se refere à peça do peão, e que eu atribuo o mesmo valor do que se atribuía à peça do peão, ou seja, a movimentação. Se eu utilizar aquela peça com a mesma movimentação da peça do peão, não haverá problema nenhum para o jogo. Ele continuará operando perfeitamente bem, dentro das regras, e o meu adversário também compreenderá, não haverá nenhum conflito. No caso da língua, o Saussure vai relacionar essa materialidade, esse elemento material que tu pode substituir, pelo som. Porque ele vai falar, quando ele tenta estabelecer o objeto da linguística, vocês devem lembrar que ele fala da linguagem, e ele fala que a linguagem tem um lado social e um lado individual. O lado social é o lado da língua, e enquanto que o lado individual é o lado da fala, que vai compreender o som. Porque ele diz que a fala é um ato de vontade individual, ao passo que a língua é estabelecida socialmente. Ela é resultado de uma convenção social. Então, quando ele está falando dessa materialidade, ele está falando da materialidade do som, não é nem a imagem acústica. Vocês lembrem também que tem diferença entre som e imagem acústica. Bom, então então o que ele quer dizer é basicamente que na língua eu poderia substituir um som X por um som qualquer, desde que eu atribuo o mesmo valor para esse som com relação ao signo específico, certo? E por fim, qual seria a falha da analogia para o Saussure? Ele afirma haver uma, e ele diz que o jogador de xadrez tem a intenção de agir sobre o sistema, enquanto que na língua as peças se deslocam fortuitamente. Aqui é algo bem visível e explicativo, né? Enquanto que no jogo de xadrez existe um jogador com a intenção de jogar de determinada maneira para vencer a partida, na língua esses deslocamentos, essas mudanças nos termos se dão fortuitamente, não é obra de uma pessoa específica e não se tem um objetivo específico. Isso é até algo que na linguística a gente comenta que é um fenômeno misterioso e interessante da língua, como ela vai se modificando, né? A gente pode até ver que existem certas modificações que são certas simplificações e que a gente vê serem correntes em outras línguas, como, por exemplo, a conjugação dos verbos. No inglês, por exemplo, a conjugação dos verbos, a não ser na terceira pessoa, ela é toda igual no presente. Por exemplo, o verbo study, I study, you study, aí depois he, she, it studies, aí tem um Szinho ali, we study, they study, you study. Basicamente, só ali a terceira pessoa, he, she, it, que vai mudar. No caso do português, a gente já tem uma variação maior. Entretanto, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa conjugação vai sendo modificada, que as pessoas já não falam, por exemplo, tu estudas. Isso é mais difícil, na verdade é marca de uma linguagem mais formal, ou de um ambiente mais formal. Na linguagem cotidianamente, enquanto nós estamos conversando com outras pessoas, é muito comum falar, tu estuda o quê? Por exemplo, então já vai se aproximando de uma conjugação mais próxima, né? Eu estudo, tu estuda, ele estuda. Aí a gente fala a gente estuda e eles estudam. Mas existe, parece, essa movimentação na língua em direção a certas formas, né?
Isso é interessante de ver, mas a gente não pode dizer que existe um telos ou que existe alguém operando conscientemente. Pelo menos conscientemente nós não fazemos nada. Ainda se falar de um inconsciente, talvez, mas conscientemente não. Então, por isso que ele vai dizer que na língua as peças se deslocam fortuitamente, certo? Por isso que há essa falha. Bom, mas vamos então à comparação, à analogia em Wittgenstein. Aí requer que vocês lembrem um pouquinho das coisas que nós estávamos estudando nas investigações agora há pouco. Bom, essa analogia, para início, assim, é importante vocês saberem que ela se encontra de modo disperso ali nas investigações, e isso é consequência da escrita não técnica dele, como eu comentei já com vocês, né, que os parágrafos não seguem uma linearidade na temática. Então, vocês vão encontrar ao longo da obra algumas partes em que ele faz analogia entre a linguagem e o jogo de xadrez. Por isso eu não posso apontar para vocês, ali no capítulo tal está a analogia completa. Não funciona assim. Tem uma passagem, que é o parágrafo 31, que vocês podem ler aí, que enquanto eu faço a leitura aqui para vocês, que diz o seguinte, em que o Wittgenstein diz isso. Cito: quando se mostra para alguém o rei no jogo de xadrez e se diz, este é o rei, não se explica para essa pessoa, com isso, o uso desta peça, a não ser que ele já conheça as regras do jogo, salvo esta última definição, a forma da peça do rei. A forma da peça do jogo corresponderia aqui ao som ou à forma de uma palavra. Bom, qual é o ponto do Wittgenstein quando ele diz isso? Ele vai falar que assim como pegar e mostrar para uma pessoa a peça do rei, que é um elemento material do jogo, e dizer este é o rei, não explica para essa pessoa como ocorre o funcionamento dessa peça dentro do jogo de xadrez. Se ela não conhece o jogo, ela não conhece o jogo, ela não conhece a peça, dizer este é o rei não vai explicar nada para ela. Então, assim como mostrar a peça material não explica nada para a pessoa como ocorre o funcionamento dele dentro do jogo de xadrez, na linguagem, mostrar os elementos materiais da língua, que aqui ele vai dizer que corresponde ao som ou à forma de uma palavra, não explica nada do funcionamento dos termos dentro dos contextos de comunicação. Vocês devem lembrar que o Wittgenstein vai dizer o quê? Sobre significado e linguagem. Ele vai dizer que significado é o uso e que a linguagem é uma atividade guiada por regras, né? Vocês devem lembrar. Isso significa o quê? O significado vai ser estabelecido, vai ser dado a partir dos contextos de comunicação específicos, ou seja, vocês devem lembrar que ele é contra uma concepção essencialista de linguagem, no sentido de que haveria já termos que seriam dados de antemão, ou uma concepção designativa, como a gente estudou, né? Ele inclusive diz que a gente não pode definir regra nem jogos de linguagem, porque são estabelecidos por semelhança de família, lembram? Então, ele vai dizer isso, né? Que o significado vai ser estabelecido pelos contextos de comunicação. Então, a gente não pode excluir os contextos de comunicação. E que haverá regras para o estabelecimento para estabelecer se nós estamos utilizando corretamente ou não esses termos dentro da linguagem. Ou seja, para saber se nós estamos jogando os jogos adequadamente. Vocês lembrem dos jogos como atividades linguísticas, que isso ajuda a entender um pouco mais. Mas, para elucidar um pouco essa questão das regras, eu vou fazer aqui a leitura de uma passagem do Bloch, que vocês já conhecem, comentador de Wittgenstein, em que ele vai dizer o seguinte: uma proposição constitui um lance ou uma operação no jogo da linguagem. Seria destituída de significado na ausência do sistema de que faz parte. Seu sentido é o papel que desempenha na atividade linguística em curso. Assim como no caso dos jogos, os lances possíveis dependem da situação, posição no tabuleiro.
E para cada lance, certas reações serão inteligíveis, ao passo que outras serão rejeitadas. Dando enfoque aqui nessa última parte, em que ele diz para cada lance, certas reações serão inteligíveis, ao passo que outras serão rejeitadas. Vocês lembrem que quando eu comentei com vocês, numa das aulas em que a gente estava trabalhando as investigações, eu disse o seguinte, que eu coloquei como exemplo, quando nós falávamos das regras, eu disse que nós poderíamos, por exemplo, poderíamos supor uma situação em que uma pessoa dá oi, e eu que estou muito cansado, não estou prestando atenção, ao invés de dar oi novamente, de cumprimentar a pessoa, eu agradeço. Para Wittgenstein, um sujeito wittgensteiniano diria basicamente que aqui nós estamos utilizando incorretamente as regras do jogo. Seria como se nós estivéssemos jogando, vamos supor, o jogo de xadrez com as regras do jogo de damas. Então aqui a questão do errôneo não é gramaticalmente, não é esse o ponto do Wittgenstein. É tu jogares um jogo de linguagem com as regras de outro jogo. É claro que os jogos se relacionam, como a gente já comentou, por exemplo, o jogo de linguagem comandar se relaciona fortemente com o jogo de linguagem obedecer, e existe essa relação entre os jogos de linguagem, mas existem relações que fazem sentido e outras que não fazem. Eu não posso aplicar as regras de um jogo para outro. Vocês entendem? Então, esse é o ponto aqui do Wittgenstein. Então, vocês veem que essas noções que a questão da linguagem enquanto uso e das regras relacionam muito, né, com a noção de jogos de linguagem, e que isso fica evidenciado através dessa metáfora do jogo de xadrez. Bom, o que a gente pode concluir, então, o que a gente pode ver, na verdade, de características comuns entre o pensamento desses dois indivíduos, né? Desse linguista e desse filósofo. A gente pode dizer que para ambos, né, dada importância tanto para o aspecto material do jogo quanto para o aspecto funcional, vocês devem ter visto, né, em ambos os casos as peças concretas se identificam a elementos materiais da língua. No caso do Saussure, o elemento material seria o som. No caso do Wittgenstein, nós teríamos tanto som quanto a palavra escrita. Eu não coloco, por exemplo, a palavra aqui em Saussure porque a palavra escrita, porque a escrita para o Saussure é um outro sistema linguístico. Ele vê como um outro sistema, não fazendo parte do mesmo. Isso é algo interessante. Não vou expandir aqui, mas é como ele vê. Depois, outro ponto que nós temos para mencionar. Apesar de darem papel importante para as regras, os estudiosos as tratam de modo distinto. Enquanto que para Saussure são imutáveis, para Wittgenstein possuem maior flexibilidade, visto serem suscetíveis de mudança ao longo do tempo, fazendo parte de uma forma de vida. Então, enquanto para Saussure são os princípios da semiologia que eu mencionei que são imutáveis, para Wittgenstein as regras estão totalmente relacionadas com os contextos de uso, né, fazendo parte dessas formas de vida, né, específicas, e tendo isso levado em consideração, a gente percebe que elas vão ser específicas de contexto para contexto. Só que isso não significa que para Wittgenstein não haja flexibilidade na língua. Ela existe, não ali nas regras, nesses princípios da semiologia, mas nos valores que se modificam a cada lance do jogo, certo? Né, falando mais específico da linguagem, a cada vez em que o termo muda, né, elas vão se modificando e modificam o sistema, e outras palavras podem se modificar, inclusive, sem ser diretamente, né, só por estarem dentro do sistema elas podem ser modificadas por ter influência de um termo vizinho. Depois nós temos que a movimentação das peças possui função diferente em ambas metáforas. A gente vê que Saussure não se preocupa em estabelecer a ideia de um lance errôneo no jogo de linguagem, por exemplo, enquanto que Saussure não se preocupa com isso, enquanto que para Wittgenstein a questão das regras é algo que importa.
por exemplo. Já o valor, a importância da movimentação das regras para o Saussure diz respeito a mostrar como essa movimentação leva à mudança do sistema e à mudança do valor entre essas peças. E a gente pode mencionar ainda, né, que eu acho que vocês devem poder perceber isso, que o Saussure vai fazer essa analogia de modo muito mais detalhado, mais sistemático do que o Wittgenstein, que o Wittgenstein vai fazer isso de modo mais disperso, nós temos menos citações, inclusive, para fazer do Wittgenstein que em comparação a Saussure, mas nos dois autores a analogia tem importância bem grande. Para Saussure vai ter importância porque, embora ele coloque essa analogia no contexto em que ele está fazendo comparação entre sincronia e diacronia, estabelecendo as relações, isso vai ser super importante para a noção de valor linguístico, que, como vocês viram, é um conceito que vai ressoar por toda a teoria linguística dele, e para Wittgenstein também vai ser importante no conjunto interno da obra dele. E também, assim, por fim, eu concluo, né, a nossa aula reiterando que para Saussure a língua é vista enquanto sistema, ao passo que para Wittgenstein a linguagem é vista no seu contexto de uso, né, como uma atividade que é guiada por regras e que se relaciona explicitamente, né, estritamente com o contexto de uso, né, de modo que Wittgenstein acaba inaugurando aquilo que a gente vai chamar de revolta pragmática em filosofia, e que nós veremos como ocorre a partir agora da nossa próxima aula, em que nós iniciaremos a trabalhar o pensamento do Austin. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado clara a nossa aula de hoje, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato e bons estudos!